Se o cérebro fosse um computador, quanto de memória RAM ele teria? 8 gigabytes, 16, talvez 32 se você dormiu 8 horas e tomou café? Parece uma pergunta simples, mas existe um pequeno problema. Dependendo da maneira como fazemos a comparação, seu cérebro pode parecer ter uma quantidade ridiculamente pequena de RAM ou uma quantidade tão grande que um computador comum nem chega perto. Para entender isso, primeiro precisamos lembrar o que a memória RAM realmente faz num computador. Quando você abre o navegador, um jogo ou um editor de vídeo, os dados que o computador precisa acessar rapidamente são colocados temporariamente na RAM. Seu SSD pode armazenar centenas de gigabytes ou vários terabytes durante anos, mas a RAM funciona mais como uma mesa de trabalho. Você tira algumas coisas do armazenamento, coloca em cima da mesa, trabalha com elas e depois guarda o resultado. É por isso que um computador com pouca RAM começa a sofrer quando você abre 50 abas e mais 10 coisas ao mesmo tempo. A mesa ficou cheia. Então, se quisermos encontrar alguma coisa parecida dentro do cérebro, não deveríamos começar perguntando quantas lembranças você consegue guardar durante a vida. Isso seria mais parecido com armazenamento de longo prazo. O equivalente mais próximo da RAM seria aquilo que a psicologia chama de memória de trabalho. Imagine que eu diga 4 números: 7, 2, 9 e 4. Provavelmente você consegue manter esses números na cabeça durante alguns segundos sem muita dificuldade. Agora eu continuo. 8, 5, 1, 6, 3, 9, 2, 4, 7, 5, 8, 1. Em algum momento, os primeiros números começam a desaparecer enquanto os novos entram. Você não ficou menos inteligente nos últimos 5 segundos. Sua memória de trabalho simplesmente possui uma capacidade limitada. Durante muito tempo ficou famosa a ideia de que uma pessoa conseguia manter aproximadamente 7 itens na memória de curto prazo. Só que pesquisas posteriores mostraram que, quando removemos estratégias como repetição e agrupamento, uma estimativa bastante usada para o foco central da memória de trabalho fica mais perto de 3 a 5 unidades significativas, com algo em torno de 4 sendo uma referência comum. 4. Se transformássemos isso diretamente em RAM, pareceria completamente patético. Seu celular provavelmente tem bilhões de bytes de memória disponíveis e você está aí tentando não esquecer 4 coisas. Só que existe uma pegadinha enorme nessa comparação. Essas 4 unidades não são necessariamente 4 letras, 4 números ou 4 bytes. Elas podem ser 4 blocos de informação. Ou, usando o termo normalmente usado em psicologia, 4 chunks. Por exemplo, tente memorizar esta sequência. São 6 letras separadas. Mas, se você reconhece USA e FBI, a sequência inteira pode virar apenas 2 grupos familiares. A informação visual praticamente não mudou. O que mudou foi a maneira como seu cérebro organizou aquilo. E isso imediatamente destrói qualquer tentativa simples de dizer que um chunk equivale a certa quantidade de bytes. Uma unidade da sua memória de trabalho pode ser um número, mas também pode ser uma palavra, um rosto, uma posição num tabuleiro, uma ideia inteira, ou algo que você já conhece tão bem que uma quantidade enorme de informação fica comprimida em um único conceito. Se você estiver gostando do vídeo, aproveita e já arrebenta naquele botão de se inscrever. Valeu, pessoal! Pense na palavra cachorro. Você não precisa carregar conscientemente na memória uma lista dizendo que cachorro possui 4 patas, pelos, olhos, late. É um animal. Você pensa em cachorro e uma rede enorme de conhecimento já está associada ao conceito. O cérebro não está manipulando arquivos independentes da mesma maneira que um computador tradicional. E existe outro problema. Mesmo enquanto você consegue pensar conscientemente em poucas coisas de cada vez, uma quantidade gigantesca de processamento está acontecendo sem entrar nessa pequena mesa mental. Enquanto você escuta esta frase, seu cérebro está processando sons, separando palavras, reconhecendo minha voz, interpretando a linguagem, controlando seus olhos, mantendo sua postura, recebendo informações do corpo e filtrando milhares de estímulos que você nem percebe conscientemente. Se tudo isso precisasse ocupar um dos 4 espaços da sua memória de trabalho, você provavelmente esqueceria seu próprio nome toda vez que precisasse respirar. Então a parte consciente da memória é limitada.
mas ela fica sentada em cima de um sistema absurdamente maior. E é aqui que os números começam a crescer. O cérebro humano possui aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Um neurônio não funciona como um byte. Ele é uma célula viva capaz de receber sinais de outras células, combinar essas entradas e transmitir sinais para outras partes da rede. E o número realmente impressionante aparece quando começamos a olhar para as conexões entre eles. Essas conexões são chamadas de sinapses. Um único neurônio pode se conectar com muitos outros, e quando consideramos grandes regiões do cérebro, estamos falando de dezenas ou centenas de trilhões de conexões sinápticas. Só no neocórtex humano, estudos já estimaram algo na ordem de 150 trilhões de sinapses. Agora parece que encontramos nossos bits. Talvez cada sinapse possa representar 0 ou 1, igual a um transistor. É só contar as sinapses, dividir por 8 e finalmente descobrir quantos gigabytes de cérebro temos. Infelizmente, ainda não funciona. Uma sinapse não possui simplesmente dois estados. Ela pode mudar de força. Pode ficar mais ou menos eficiente em transmitir influência de um neurônio para outro. Essas alterações fazem parte dos mecanismos envolvidos em aprendizagem e memória. E quando pesquisadores estudaram sinapses do hipocampo em alta resolução, encontraram evidências de dezenas de níveis distinguíveis de força sináptica, estimando algo perto de 4,7 bits de informação por sinapse naquele contexto específico. Se você pegar esse número e começar a multiplicar pelo número gigantesco de sinapses do cérebro, rapidamente aparecem estimativas enormes de capacidade, centenas de terabytes, possivelmente petabytes, dependendo das suposições usadas. E foi assim que comparações dizendo que o cérebro poderia armazenar algo na escala de petabytes ficaram famosas. Um petabyte são 1000 terabytes. Então 2 petabytes seriam suficientes para armazenar milhares e milhares de horas de vídeo em alta qualidade. Parece que finalmente encontramos a capacidade do cérebro, mas não exatamente. Porque aquela estimativa de bits por sinapse não significa que exista um pequeno arquivo escondido em cada conexão, esperando para ser aberto. E ela veio de um modelo baseado em estruturas sinápticas específicas, não de alguém conectando um cabo no cérebro humano e descobrindo quanto espaço livre sobrou. Converter isso diretamente para terabytes é uma analogia útil para entender escala, mas não é uma medição de armazenamento digital. O problema fundamental é que computadores e cérebros organizam a informação de formas completamente diferentes. Num computador, podemos apontar para uma sequência específica de bits e dizer: esta parte contém esta foto. No cérebro, uma memória pode depender de padrões distribuídos entre várias populações de neurônios e conexões, e as mesmas estruturas podem participar de várias memórias diferentes. Se você lembra da sua casa, por exemplo, não existe necessariamente um arquivo chamado casa.memória armazenado num neurônio específico. Cor, formato, localização, pessoas associadas àquele lugar, emoções e experiências podem envolver sistemas diferentes que trabalham juntos quando a lembrança é reconstruída. E reconstruída é uma palavra importante. Quando um computador abre uma imagem, esperamos recuperar exatamente os mesmos bits que foram salvos. A memória humana não funciona com essa precisão. Você pode lembrar claramente de um acontecimento e ainda errar detalhes. Memórias podem mudar, ganhar informações novas, perder outras e ser influenciadas pelo contexto em que são lembradas. Isso seria um defeito horrível para um SSD, mas para um cérebro, muitas vezes faz sentido. Você não precisa armazenar cada frame de tudo que enxergou durante sua vida. Depois de uma semana, você teria uma quantidade monstruosa de informação completamente inútil. Em vez disso, o cérebro seleciona, associa, comprime e generaliza. Você não precisa lembrar da posição exata de cada garfo em todas as refeições que já teve, mas é útil aprender o conceito de garfo uma vez e continuar reconhecendo garfos novos pelo resto da vida. Isso economiza uma quantidade absurda de informação e torna ainda mais impossível converter memória humana diretamente em gigabytes. Se usarmos como equivalente apenas aquilo que você consegue manter ativamente no foco consciente, a resposta parece ridiculamente pequena, algo em torno de poucos blocos de informação por vez. Talvez 4, dependendo da tarefa e da pessoa.
Um computador com 4 bytes de RAM seria quase uma piada, mas seu cérebro não possui 4 bytes de RAM, porque um bloco mental não é em byte, e a memória de trabalho depende de uma rede muito maior que pode recuperar conhecimento acumulado durante anos praticamente instantaneamente. Quando você lê a palavra Brasil, por exemplo, não precisa colocar conscientemente na sua memória de trabalho todos os dados que conhece sobre o país. O conceito serve quase como um atalho. E quando alguma informação específica se torna necessária, partes relevantes podem ser trazidas para o foco. É como se a mesa fosse pequena, mas tivesse acesso a um depósito gigantesco e extremamente organizado por associações. Só que até essa comparação começa a quebrar, porque a mesa e o depósito não são sistemas completamente separados. A memória de trabalho pode envolver tanto atividade neural mantida ao longo de alguns segundos, quanto mudanças temporárias no estado das próprias redes. O cérebro consegue manter informação disponível sem necessariamente ter cada detalhe sendo representado o tempo inteiro da mesma maneira. Isso seria mais parecido com um computador no qual a RAM, o processador e parte do armazenamento fossem feitos pelo mesmo sistema físico, mudassem constantemente de conexão e ainda reorganizassem a própria arquitetura conforme você utiliza a máquina. Nesse computador, abrir um programa também poderia alterar o hardware. Aprender a tocar piano, dirigir ou falar outra língua não significa simplesmente copiar um arquivo novo para uma pasta. A prática modifica o funcionamento das redes que realizam aquela tarefa. O sistema que armazena a informação também é o sistema que processa essa informação. E isso ajuda a explicar outra aparente contradição. Seu cérebro pode reconhecer milhares de rostos, entender dezenas de milhares de palavras, guardar acontecimentos de décadas atrás e aprender habilidades extremamente complexas. Mas alguém pode falar um código de 8 dígitos e 10 segundos depois você perceber que esqueceu metade dele. Não é falta de espaço, é gargalo de acesso. Sua capacidade total de memória e a quantidade de informação que você consegue manipular conscientemente ao mesmo tempo são problemas diferentes. Um computador também pode possuir um SSD de 4 terabytes e apenas 16 gigabytes de RAM. Ter muito armazenamento não significa conseguir colocar tudo na área de trabalho ao mesmo tempo. Só que o cérebro leva essa diferença ao extremo. Bilhões de neurônios e trilhões de conexões sustentam uma janela consciente capaz de lidar com apenas uma pequena quantidade de informação de cada vez. E talvez isso seja necessário. Se absolutamente todas as sensações, lembranças, sons, imagens e associações disponíveis no seu cérebro entrassem simultaneamente na consciência, pensar provavelmente seria impossível. O gargalo não serve apenas como limitação, ele também funciona como filtro. Então, se alguém perguntar se seu cérebro tem 8, 16 ou 32 gigabytes de RAM, nenhum desses números é realmente uma boa resposta. Se estamos falando de memória de trabalho consciente, contar em gigabytes praticamente não faz sentido. Se estamos tentando representar digitalmente toda a estrutura e os estados de uma quantidade gigantesca de neurônios e sinapses, entramos facilmente em escalas de terabytes e petabytes, dependendo de exatamente o que decidimos registrar e com qual precisão. E ainda assim, continuaríamos apenas construindo uma cópia digital de certos aspectos do cérebro, não encontrando uma especificação escondida dentro da sua cabeça. Tente guardar 10 números aleatórios na cabeça, enquanto faz uma conta de matemática ao mesmo tempo. Provavelmente vai ser difícil. Agora, enquanto você falha nessa tarefa, seu cérebro continua interpretando imagens, equilibrando seu corpo, reconhecendo objetos, processando linguagem, acessando lembranças e coordenando uma quantidade gigantesca de atividade neural, sem pedir espaço nenhum na pequena lista de coisas em que você está pensando conscientemente. A sua RAM consciente pode parecer minúscula. A máquina inteira por trás dela é que é o problema.